Amém. Com seus olhos fechados e as mãos no coração, vamos buscar o Senhor agora. Senhor Deus grande e poderoso, obrigado, meu Pai, obrigado por hoje. Obrigado por chegar a essa quinta-feira, a última do propósito. Esse nosso último culto, meu Deus, desse dia da semana dentro do propósito. E a minha gratidão por estar aqui, por cada pessoa, meu Deus, que resistiu, que perseverou, que venceu, que superou, que chega até aqui. Cada uma que chega até aqui, Senhor, é motivo de alegria, de gratidão. É motivo, meu Deus, de nos fazer olhar para o Senhor e dizer obrigado. Obrigado pelo sustento, obrigado, meu Deus, pela visão que o Senhor tem nos dado. Obrigado, meu Pai, pela condição em que o Senhor tem nos colocado, porque nós não chegamos aqui sozinhos de nós mesmos. Temos o nosso mérito, temos a nossa força, temos o emprego que nós colocamos de dedicação, a energia que nós dedicamos, o tempo que nós separamos para o Senhor, o dinheiro que temos investido para estar na tua casa, e claro, meu Deus, a fé, porque cada uma dessas atitudes, decisões, situações, nós só entregamos ao Senhor por causa da nossa fé. Nós só entregamos ao Senhor porque o Senhor nos deu uma fé. E nós temos dado manutenção a essa fé, ouvindo a tua palavra, escutando, meu Deus, a tua voz, falando com o Senhor para que o Senhor haja, para que o Senhor faça, para que o Senhor, meu Deus, opere, para que o Senhor derrame sobre nós, para que o Senhor faça na nossa vida, para que o Senhor manifeste, meu Deus, e se manifeste. Eu peço, nos perdoa por todos os pecados que nós cometemos, por todos os erros, as falhas, cada uma das imprudências que nós cometemos, Senhor, as negligências, cada passo que demos, cada atitude, cada palavra tenha saído da nossa boca, meu Deus, ou mesmo os pensamentos em que o Senhor nos deu uma direção, o Senhor nos deu uma visão, mas ainda assim mantemos na nossa mente aquilo que o Senhor reprova. Eu peço, Senhor, nos perdoa e tenha misericórdia de nós, de cada um de nós. Nós queremos a tua unção, o teu poder. Nós cremos, meu Deus, na operação do Senhor, naquilo que o Senhor está fazendo, na obra que, como diz a tua palavra, o Senhor começou e o Senhor é fiel para cumprir com a obra que já começou. Que quantos, meu Deus, de nós já está vendo e percebendo no seu interior, mas a obra não é só para o nosso coração e para a nossa mente, mas a obra, meu Deus, é para todas as áreas da nossa vida. E eu oro e peço que aquilo que já pode ser percebido apenas por nós aqui dentro, que seja também, meu Deus, percebido pelas pessoas fora, no que vai sair da nossa boca, nos passos de fé que nós vamos dar, nas nossas atitudes, decisões, ações e ações, que assim, meu Deus, o Senhor venha, que o Senhor faça, que o Senhor esteja conosco e que o Senhor nos abençoe. Eu peço que aqui seja o teu Espírito Santo, não eu, quem venha conduzir esse culto, conduzir a vida de cada um de nós, que viemos aqui, meu Deus, por causa do Senhor, que viemos aqui, meu Pai, crendo, contando com o Senhor, esperando, meu Pai, receber do Senhor, esperando, meu Deus, ver a tua glória. E eu peço em nome de Jesus, que o Senhor faça a obra na nossa vida, que o Senhor manifeste o teu poder, que o Senhor nos dê condições de vermos e de vivermos, meu Deus, a tua glória
a manifestação do teu poder, de recebermos do Senhor respostas em forma de restaurações, de vermos milagres, e assim, meu Pai, o Senhor definir, conduzir e abençoar a nossa vida. Muito obrigado por estar aqui, obrigado pela vida, obrigado pela paz, obrigado por cada livramento, os que nós sabemos, meu Deus, e podemos narrá-los de novo, meu Pai, e incansavelmente contá-los quantas vezes forem necessárias e te agradecer por eles, como também os livramentos que nós nem sabemos que vivemos. Mas estamos aqui, se chegamos até aqui, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que assim o Senhor continue nos ajudando, nos sustentando e nos abençoando. É o que eu creio e peço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2023, a unção de governo está sobre mim. E para a glória do Senhor, eu governo. Em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui primeiro para 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. 2 Coríntios 6. Versículo 14. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo, como Deus disse. Habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. E lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quando a gente vai lá para Neemias, vamos lá para Neemias 2:10. Neemias 2:10. Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém, repita comigo, eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Eu continuo, não levava comigo nenhum outro animal, além daquele em que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar.
Por isso subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, Oronita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: ó Deus dos céus, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. A passagem que nós lemos aqui de 2 Coríntios 6, 2 aos Coríntios quer dizer segunda carta de Paulo aos Coríntios. Mesma coisa, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vemos que a igreja de Coríntio era uma igreja que tinha um povo que tinha problemas, e problemas em se firmar. Gente que ouvia a palavra, que conhecia a palavra, mas que não cria. Gente que não praticava a palavra, que de tempo em tempo estava ali se perdendo e tendo comportamento de ímpio. Então, na segunda carta, o Paulo diz que harmonia, que comunhão há entre o crente e o descrente. E é importante a gente lembrar, né? Ele fala assim: não vos meteis em julgo desigual com descrentes. O que é o julgo desigual? É importante você entender o que era, como que é, na verdade, um julgo, para você entender o que Paulo estava dizendo. Antes que alguém diga: eu moro no mundo, eu não tenho como não ter nenhum contato com o ímpio, com uma pessoa que não é crente. Não. O julgo é um aparelho, né, bem rústico, que as pessoas usam, que é feito de madeira, com cordas, né, ali com peças de madeira, que se coloca em um boi e sempre em mais de um boi. Então, fica uma parte no lombo de um boi, então passa um ferro aqui, tem um boi embaixo, e do outro lado, na ponta, tem um boi do outro lado. Então, o que acontece? Paulo deu um exemplo perfeito, porque imagina que um boi fosse grande e o outro boi fosse pequeno. Quem que, na verdade, está levando o peso ali? O grande. O que Paulo estava dizendo ali é o seguinte: você quer entrar num jugo desigual? Você quer colocar do teu lado, você quer colocar numa parceria, você quer fazer uma aliança, seja qual for, viu? Aliança de sangue, um casamento, uma amizade, uma parceria, uma sociedade. E aqui eu não estou falando de religião, eu estou falando de comportamento. Porque, por exemplo, eu não posso pegar todo mundo que está aqui e todas as pessoas que estão aqui, eu não posso indicá-las para trabalhar para uma pessoa que vem buscar
uma pessoa para trabalhar para ela. Porque tem gente que vai dar um bom testemunho e tem gente que não vai dar. É ou não é verdade? Quantas vezes que eu já ouvi de pessoas da igreja, olha, eu deixei de contratar o profissional lá de fora, o profissional, o técnico, o conhecedor, para contratar e ajudar o irmão da igreja. Quebrei a cara, me decepcionei, não havia profissionalismo, não havia comprometimento, não havia empenho, não havia excelência. Eu sempre falo isso. Uma vez eu vivi uma situação dessa e, querendo ou não, né, por isso que eu particularmente não gosto de indicar pessoas. Eu lembro que uma vez eu indiquei assim, a pessoa perguntou, você conhece alguém que está precisando, que encaixaria numa vaga para tal coisa e tal? Disse, olha, eu conheço, não sei como é a pessoa como profissional, mas sei que a pessoa está precisando do trabalho. Então, conversa com ela, fala com ela, se acerta com ela, se vocês chegarem num acordo, né? Tudo bem. E, enfim, as duas pessoas lá conversaram, se acertaram e foram trabalhar. A pessoa até na época, ela, além de ser obreiro, hein? Além de ser obreiro, a pessoa atuava no louvor. E aí, enfim, seguiu, nem lembrava mais disso. Aí um dia vem as duas. Vem as duas, queria falar comigo, aquele clima gostoso, sabe quando você vê duas pessoas indo já, que sempre você via juntas, de repente vem uma em cada corredor da igreja, com aquele semblante fechado, já, como se diz, já imaginei o pior, né? Aí vieram as duas, tal, e, fala uma coisa aqui. E foi a obreira, né, no caso, que era a funcionária, que veio mesmo assim buscar a confirmação do que ela tinha certeza que ela ia ouvir. Porque a patroa estava já revoltada, já estava dispensando a pessoa, né? Por quê? Porque toda vez que tinha algum trabalho na igreja, na época tinha uns jejuns que a bispa fazia, lá na Celso Garcia, né? E, então, igual é hoje, o jejum abria às 3h, a bispa que abria o jejum, orava, tal. Tinha umas campanhas, às vezes tinha aquelas campanhas de 24 horas e ia, tal, enfim. E a obreira chegou e disse assim, olha, ela não está satisfeita, tal. Porque, assim, quando tem os trabalhos na igreja, ou um trabalho, um ensaio do louvor, tal, que o pessoal vai fazer alguma coisa, né? Ou tem uns jejuns, eu peço para sair mais cedo. Porque ela sabe, ela está na igreja, ela sabe que vai ter o trabalho, ela sabe que eu sou obreira, tal. E ela não está concordando com isso, ela está dizendo que não está certo. Então, o senhor fala para ela, né, que ela tem que compreender, tal, e aí pensa numa situação agradável, gostosa, assim, daquelas que a gente vive na vida, né? Eu olhei para ela e falei assim, ela está certa. E a obreira disse, ela está certa? Não, o senhor não entendeu. Não, entendi, não precisa nem falar de novo. Falei, isso é isso que está acontecendo, tal, não é o que você falou, não é isso, ela está certa. Não, mas a obra vem em primeiro lugar, a igreja vem em primeiro lugar, tal. Falei, se você trabalhasse para o ímpio, você ia fazer a mesma coisa? Quando você entrou para trabalhar, o que foi combinado? Qual o seu horário de trabalho? O que você tem que fazer? Você combinou um horário, você combinou com ela antes de trabalhar, que toda vez que tivesse alguma coisa, tal? Não combinei, mas tem. Falei, tá bom. Se estivesse trabalhando para o ímpio, seria assim? Não. Falei, então, você tem que fazer ainda melhor. Não é ela que tem que entender você. Falei, você é obreira, você tem mais conhecimento. Você tem que constrangê-la
seu bom testemunho, tem que fazer ela querer fazer a obra. E não ela riscar o nome de qualquer crente da vida dela, do trabalho dela. Enfim, dali para frente eu parei de fazer indicação. Porque eu entendi, às vezes, você conhece uma pessoa, e o nosso conhecimento é um conhecimento bem restrito, né? Porque a gente conhece a pessoa pelo que ela fala, pelo que ela é, pelo que ela entrega na igreja. É ou não é verdade? Então, imagina aquela obreira que eu indiquei. A imagem que eu tinha dela era boa ou ruim? Boa, até porque ela, você vê, ela estava, tem um trabalho, vinha, tal. Né? Tudo bem, antes estava desempregada, tinha todo o tempo livre, às vezes ela ficava até o dia inteiro na igreja, tal. Mas, para mim também eu tive resposta do porquê ela ficava tanto desempregada. Ela entrava em trabalhos, dava um tempo, ela saía, entrava, saía. Por quê? Porque ela não se colocava da maneira que tinha que se colocar. Então, eu estou dando essa explicação aqui para falar que eu não estou falando das pessoas que têm a religião cristã e as pessoas que não têm a religião cristã. Estou falando do comportamento. Porque no 1 Coríntios 5, 11, Paulo fala que as pessoas que são avarentas e imorais, as pessoas que são alcoólatras, os ladrões, os caluniadores, e aí dentro de caluniador cabe mentiroso, fofoqueiro, e que se diz irmão, Paulo fala o que dessas pessoas? Esse que é tudo isso, alguma dessas coisas, e ele ainda se diz irmão, com estes vocês nem sentem para comer. Não é o que ele diz? Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se qualquer que dizendo-se irmão seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Aí a gente vai para o Neemias. Diga, o segredo do sucesso é o segredo. Para agora, pensa um pouquinho. Você entendeu essa expressão? O que é o segredo do sucesso? Não, o que é o segredo do sucesso? Ficar quieto por um tempo. Ficar quieto, às vezes, dependendo das pessoas que estão à sua volta, por todo o tempo. É assim impressionante, né? Tem palavra que vai tirando as coisas das pessoas. Hoje cedo eu preguei essa palavra. Depois do culto, eu falei com 2 pessoas, e as 2 pessoas vieram dizer assim, olha, tem coisa que às vezes a gente acha que é coisa de antiga, coisa dos pais da gente, mas é verdade, né? Uma me contou uma história que eu não posso falar, porque vai ficar claro, né? Enfim, vai entregar. E a outra me contou uma história assim, quando eu fui para tirar minha carta, tirar minha habilitação, meu pai e minha mãe falou o seguinte, né? Filha, você vai tirar a carta, faz o que você tem que fazer, e assim, não fala para ninguém que você está tirando carta. O quê? Acha. Foi lá, fez as aulas, tal, tudo. Aí chegou no dia da prova, como diria o Murilo, né? Ela falou para as amigas. Entendeu? Amiga, tinha um monte de amiga, né? A pessoa, inclusive, trabalhava na área da saúde já, tinha ali algumas amigas. Então, vou fazer prova hoje, vou fazer minha prova, vou tirar minha carta, vou pegar meu caco, meu pai vai me dar. Foi lá, fez a prova, reprovou. Aí pegou, deu aquele tempo, pagou a reprova, deu de novo. Foi fazer a prova de novo. Aí no dia que foi fazer a prova, falou para as amigas, porque as amigas
torceriam por ela. As amigas iriam torcer por ela. O que aconteceu? Vocês sabem também? Vocês estavam lá? Reprovou. Aí a terceira vez, foi lá, falou com o pai e a mãe, triste e tal. E o pai, né? Sempre o pai dela. O pai sempre tinha conselhos sábios. Cada vez que eu ouço ela falar alguma coisa do pai dela, eu admiro mais esse homem, um homem à frente do seu tempo, um visionário. E aí o pai dela falou assim, filha, você falou para alguém que você está tirando, quando você vai fazer prova? Falei, pai, falei para as minhas amigas e tal. Ô, filho, eu te falei, não fala para ninguém, esse tipo de coisa não fala para ninguém. Não, pai, mas minhas amigas torcem por mim, eu sei. O filho sempre sabe mais que o pai, né? O filho sempre tem aquela coisa, né? Que meu pai é antigo, meu pai estudou em outro tempo, meu pai não sabe mexer nas coisas que eu sei, meu pai não é descolado, né? Não, pai, minhas amigas torcem por mim, elas querem meu bem. Ele falou, filho, faz o seguinte, dessa vez, então, eu vou te pedir uma coisa, não fala nada para ninguém, fica quieta. Alguém já sabe? Não, vai fazer a prova. Foi fazer a prova, não falou para ninguém. O que aconteceu? Passou. Eu falei aqui de uma situação que eu vivi de perto. Olha que tristeza isso. Alguém chegou a me perguntar, foi assim mesmo? Essa história que você contou, ou você deu uma floreada, tal? Eu falei, não, infelizmente essa história ela não foi assim, ela é assim. Porque até hoje é desse jeito. Eu conheço alguém por parte de parentela, digamos assim, que de vez em quando eu tenho contato, hoje eu tenho menos, né? Já tive mais, digamos assim. E é uma mãe que tem filhas. E essa mãe, ela sempre, desde adolescente, a vida sentimental dela sempre foi uma vida sentimental desgraçada. Uma pessoa que teve homens que foram, primeiro, não eram homens, né? Alguns na cabeça, na idade, na atitude, eram, né, moleques, garotos, irresponsáveis, inconsequentes. Aí, depois, quando se relacionou com homens mais velhos, também homens irresponsáveis, imorais, homens sem temor de Deus. E assim foi indo. Então, aquela pessoa que teve vários relacionamentos, que teve vários filhos com vários homens diferentes. Então, sabe aquela pessoa que tem vários filhos, que tem vários pais também, né? A maioria dos filhos não foi criado com ela. Então, é aquele desarranjo. Então, quando essas filhas foram crescendo, olha bem, repetição de história. Ela começou a vida sentimental e a vida, né, a vida íntima dela adolescente ainda. Então, adolescente, as filhas às vezes aparecia um rapaz. Então, quando o rapaz, vinha um rapaz que era bom, trabalhador, rapaz honesto, sabe, aquele rapaz que quer respeitar, rapaz de igreja, não aqueles que vêm para a igreja para caçar, aqueles que vêm para a igreja para buscar Deus mesmo, sabe, que quer compromisso. Então, esses rapazes, quando estavam ali interessados em alguma das filhas dela, essa mulher, não, esse cara aí não é para você, esse cara não presta, não, esse cara aí eu não gosto, não faço gosto disso, não quero, não, esse cara não vai dar certo para você, não. E assim, ela sabia, né, que tinha uma influência muito grande sobre as filhas. Então, ela tanto implicava, criava dificuldade, pegava no pé, sabe, dificultava a vida das meninas até que ela, enquanto ela não visse, largando, deixando aquele rapaz de lado, né, sabe, desbaratinando mesmo o rapaz, ela não ficava contente. Aí aparecia um tranqueira. Nossa,
Aí, assim, aparecia aqueles rapazes que não quer saber de nada com nada. Aqueles que traíam. Sabe aquele cara que você vê que está traindo tua filha, tua sobrinha, tua neta, sei lá, tua irmã, né? Em nome de Jesus, que ninguém de nós sabe o que é isso, né? Em nome de Jesus. Mas ela sabia, às vezes, que o rapaz não era fiel, que não tinha caráter, que não queria nada de compromisso. Esses, ela apoiava. Apoiava, não, filha, esse cara é bom. Não, esse aí. Não, filha, esse. Não, você tem que ficar com esse. Você não pode deixar. Se você soltar, tem outras 7 que vem, pega, fica, sabe, trabalhava. Por que ela fazia isso? Eu falei uma vez. Como se diz, até me meti no que eu não devia. Porque para a filha, né? O que acontecia na minha fé? Vou chamar a existência. O que acontecia com essa mãe? Ela tinha inveja das filhas. Então, quando ela via uma filha próxima de viver algo que ela não viveu na vida sentimental, ela não se continha. Então, a inveja dela impedia que ela apoiasse aquilo, que ela, não, olha isso aí, esse cara é bom, esse cara eu quero como meu genro, eu quero esse cara como pai dos meus netos. Então, quando ela via uma situação que ela nunca teve, ela criava uma situação, ela tornava insuportável o ambiente e não ficava. Quando ela via que a situação que a filha estava vivendo, uma das filhas, tanto que você vê assim a história, em cada uma é a mesma história, todas vivem a mesma história. E aí vinha aquele rapaz que não presta, igual aconteceu com ela. A mesma coisa, ela apoiava. Então, hoje, essa pessoa, você vê que ela tem uma casa cheia de netos, igual foi a casa dos pais dela. Boa parte, a maioria dos filhos dela foram criados pelos avós das crianças. Está entendendo? E os netos dela hoje, quem é que cria? Ela. Por quê? Pela inveja dela. Porque devido à inveja dela, toda vez que uma das filhas está perto de ter uma situação boa, ela, com a influência que ela tem, ela vai lá e estraga. Então, as filhas têm filhos igual ela. Todos assim, têm pai, óbvio, mas os pais não vivem com as filhas. Aqueles rapazes que eles, antes de ficarem com elas, eles avisaram, sabe quando o cara chega e logo no começo ele já diz, eu não presto, eu não valho nada, eu sou um irresponsável, eu não tenho compromisso nem comigo, eu não quero saber de nada. Já avisava. Não desse jeito que eu estou falando aqui, né? Mas tem outras maneiras da pessoa avisar. Né? A pessoa deixa claro, ela diz, essa é a minha vida, é isso aqui que eu quero, não estou nem aí, enfim. Né? O que você pensa? Né? Isso aqui é para cada um aqui, viu? Às vezes você tem uma filha, um filho que foi traído, está namorando. Aí você vê aquela pessoa chega, fica arrasado, chora, não come, perde peso, não quer sair do quarto, tal. Aí aparece assim um lampejo daquela pessoa que traiu, que aprontou voltar. E você vai lá e trabalha por aquilo. Aproveita que não tem nada. Aproveita que não está casado, que não tem um compromisso, que não fez uma aliança de sangue, que não tem um compromisso diante de Deus. E não, filho, esquece. Filha, esquece, tira isso da sua frente. Não, vamos nos envolver com alguma coisa, vamos fazer um curso, vamos pegar agora, vem comigo, vem trabalhar comigo, vamos fazer alguma coisa útil, vamos nos envolver na obra, vamos pegar a Bíblia aqui para ler, vamos fazer uma viagem. Porque assim, tem gente que está anunciando o que é e o que vai ser para sempre. Você acredita na mudança das pessoas, Anderson? Eu acredito, mas eu não posso mudar no lugar delas. Está entendendo? Eu não posso mudar. Então, quantas pessoas que eu vejo que às vezes, os pais, meu filho está mal, a namorada traiu ele, minha filha está desolada, o namorado traiu ela agora, o que faz? Esquece, vira essa página.
Não vai investir nisso, que isso aí vai ser assim a vida inteira. Assim, estatisticamente, a maioria dos casos, tem as exceções? Tem. Que eu falo, eu tenho tempo, eu não tenho tempo de vida, que eu não sou uma pessoa de tanta idade, mas eu tenho tempo de experiência com pessoas que eu tenho estatísticas que elas cada vez confirmam mais. E uma pessoa que traiu o namorado, que traiu a namorada, isso não fica só ali. Então, se você é pai, se você é mãe, se você é tio, se você é tia, se você é um amigo de uma pessoa que está ali nessa condição, não vai naquela, não fica olhando para o sentimento da pessoa e pensa, essa pessoa não vai suportar, era tudo na vida dela, mas as pessoas mudam, tem que dar uma chance. Vamos lembrar que a chance já foi dada. Está entendendo? A chance já foi dada. E às vezes você pode estar vivendo isso com um filho, com uma filha, com um neto, com uma neta. Tem alguém que está aí, e às vezes te pede conselho, o que eu faço? Agora ele está me ligando, está mandando mensagem. Ele fica aqui em frente de casa. Isso não acontece mais, né? Fica aqui em frente de casa tocando violão, me dá uma chance, não sei o que, tal. Acabou. Tivesse aproveitado. Porque tem gente que assim, toda vez que está numa situação confortável, estraga tudo. Tem gente que só corre atrás das coisas quando perde. Você quer esse tipo de pessoa do seu lado, do lado de um filho seu, de uma filha sua? Que só valoriza as coisas quando perde? O que acontece com esse tipo de pessoa? O tipo de pessoa que só valoriza as coisas quando perde, sempre está trabalhando para perder. Porque aí vai perder, então depois vai correr atrás. Então não. Então essa mãe, por inveja, ela estragou com a vida das filhas. Então hoje a casa dela é uma casa cheia. Mas é uma casa cheia por conta da inveja. E aí eu entro no assunto da inveja. Um dos motivos do sucesso de Neemias, que ele começou muito bem, foi porque ele ficou quieto por 3 dias. Está escrito que ele chegou, ele passou 3 dias sem dizer nada. Para quem que ele não disse nada? Ninguém. Ninguém. Ele não falou com um oficial. Ele não falou com um sacerdote. Ele não falou com um parente. Ele não falou com governantes, não falou com ninguém, está escrito, ele ficou 3 dias sem dizer nada para ninguém. Ele passou 3 dias, o que ele estava fazendo nesses 3 dias? Ele estava percebendo as pessoas. Você vai dizer, não, ele foi medir, não, primeiro ele percebeu as pessoas, depois desses 3 dias é que ele foi analisar os muros. Você sabe realmente quem está à sua volta? Eu falei isso hoje cedo. Você quer saber um motivo, por exemplo, que às vezes eu resolvi já casamentos? Não foi Deus não, nesse caso fui eu. Quantos casamentos que eu via que o problema dos dois era dinheiro? Tinha um que é descabeceado, mau administrador, consumista inveterado. Tem gente que não pode ver dinheiro, ele tem que gastar. Tem que comprar o tênis novo, tem que entrar num financiamento maior, de um carro melhor, tem que inventar uma coisa para fazer na casa, tem que comprar o celular que vai lançar, que está lançando, tem que comprar não sei o quê. E às vezes a outra pessoa, é aquela pessoa que está bem, está tudo certo. E o duro é quando isso acontece, que quem gosta de gastar é aquele que ganha menos. É aquele que não tem o maior salário. Se você perguntar para mim qual a visão que eu acredito e eu defendo para um casamento, a visão ideal na minha visão é que os dois peguem o dinheiro deles e façam uma coisa só. Que o dinheiro dos dois seja dos dois. Comum, ou seja, não importa o quanto você ganha, o quanto eu ganho, esse dinheiro é nosso. Só que, para essa visão ideal funcionar,
os dois têm que ser alinhados aqui. Está entendendo? Então, ó, nosso dinheiro, se nossa renda mensal é R$1.000, então a gente tem que ter uma cabeça de viver no máximo com R$700. Então, vamos pagar compromisso, conta, compra do mês, comida, gastar com alguma coisinha todo mês, e tem que dar e sobrar. Funciona. Agora, quando um não tem essa mentalidade, mas tem aquela mentalidade que não, se tem dinheiro a gente tem que usar, a gente tem que gastar, tem que comprar, tem que fazer mais. O que começa a acontecer? Aquela pessoa que ganha mais vai vendo que o seu dinheiro está sendo gasto, está derretendo, e a pessoa não está fazendo nada. Não é não fazendo, sabe aquele fazer que é só pontual, é temporário? Você até come fora, você vai até faz uma coisa, mas tua vida, quando você olha, você não construiu nada mesmo. Então, quantas vezes que eu vi que a solução foi, quer saber? A partir de hoje, vocês vão definir quem vai pagar cada conta e seu dinheiro, seu salário, seu segredo. Seu dinheiro, seu salário, seu segredo. Resolveu o problema de alguns casamentos assim. Do marido não saber quanto a esposa ganhava. Da esposa não saber quanto o marido ganhava. Agora pergunta, você acha que eu gosto de dar um conselho desse? Você acha que eu gosto de dar um conselho desse? Agora, às vezes que eu dei esse conselho, eu falei, chegamos no extremo. Então, assim, eu tenho duas opções aqui. Vocês vão me ajudar a escolher. Ou eu dou um conselho para separar o casal, ou eu dou um conselho para separar só o dinheiro do casal. O que a gente faz? Vamos separar o casal ou separar o dinheiro do casal? Vamos tentar separar o dinheiro? Vamos, então vai. Na maioria das vezes funciona. Quantas vezes, esses dias ainda eu falei isso para um casal, eu falei, vamos separar o dinheiro para não separar as pessoas. E a partir do momento que um não sabia mais o que o outro ganhava, e cada um sabia o que tinha que pagar, do compromisso que ambos tinham, e depois o que pagava, cada um administrava a sua própria maneira, estão quase vivendo em lua de mel de novo. Aquela renovação. Nossa, se a gente soubesse disso, a gente assim já estaria fazendo isso há anos. Eu entendo que você quer, quando você casa com uma pessoa, você quer viver tudo. Você quer viver aquela coisa dos dois e tal, nosso dinheiro, nossos sonhos e tal. Só que às vezes tem gente que tem um tipo de sonho e tem gente que tem outro. E geralmente quem tem menos até parece que sonha mais. Por quê? Porque a realização vai ser com o que é dos outros. Então, o que eu estou falando aqui? Tem coisa que às vezes, por sabedoria, você não pode falar nem para o seu cônjuge. Quem ouviu isso aqui? Por favor, quem é casado e ouviu isso aqui agora? Só levanta a mão. Tem gente que eu falo isso, próximo culto meu não vem. Porque, deixa eu falar um negócio, ninguém aqui que é casado falou comigo antes, tá? Você falou com ele, né? Sabia. Você falou com ele. Já falou isso aí porque você... Ninguém falou isso comigo, desse grupo aqui não. Até porque quem falou já sabe, já teve o conselho lá atrás, geralmente o que eu falo geralmente são coisas que não dá para você lembrar, se caso você tenha me visto falar com as pessoas do tempo, do prazo, para não associar uma coisa, um exemplo que eu estou dando com alguém. Mas quantas pessoas que não gostam? Mas de verdade, tem gente que não pode falar com o cônjuge algumas coisas, porque fala e tem problema. Quantos que já viveram aquela situação de se abrir com o cônjuge de um assunto de família, aí chegar, sabe, naquele almoço de domingo, e ter uma sogra, um cunhado, uma cunhada jogando aquelas indiretas. Porque tem gente, né, aqui, né, que fala isso, né, não sei quem, mas tem gente, né, que aponta, né, que fala da gente. E a pessoa está ali, será? Não creio. Será que a minha mulher falou alguma coisa que eu conversei com ela? Será que o meu marido falou alguma coisa que eu conversei com ele? E aí começa a ter uma divisão. Começa a ter problemas.
Qual o primeiro deles? Quem sabe? Qual o primeiro deles? Falta de confiança. Na minha visão, a primeira coisa que tem que existir num relacionamento, a primeira é confiança. Um relacionamento que ele não tem confiança, sobra o quê? O que sobra? Você decide casar com uma pessoa. Não pode ter outra pessoa que você confie mais do que ela. Porque você já ouviu a expressão dormindo com o inimigo? Não, mas não é verdade. É a pessoa que você dorme e acorda junto com ela. Então, como que você pode conviver com uma pessoa que você não confia? Você vai dizer, mas você está acabando de falar que tem coisa que você não fala para o cônjuge. Então, a gente tem níveis de coisas. Eu lembro, hoje, isso mudou. Hoje mudou. Mas eu lembro que até uma altura do meu casamento, tinha coisa que eu não pensava perto da minha mulher. Você vai dizer por quê? Porque eu sabia quem ela era. Eu sabia que tinha coisa assim que ia dar problema, ia dar zebra, ia ficar ruim, aquilo não ia terminar ali naquela conversa, e eu não queria que aquilo depois estendesse. Então, até para eu não perder a confiança nela, o que eu fazia? Tem assunto que eu não converso. Tem assunto que eu não falo. Tem assunto que não é para ela, não é dela saber. Você vai falar, tem coisa que ela não sabe? Dada a minha condição, eu diria que a minha esposa não sabe de 70% das coisas que eu sei. E 90 e tantos % dos casos que eu atendo. Porque quantas pessoas, uma vez uma pessoa disse o seguinte, eu cheguei então, a Tess não estava aqui, eu conversei com a sua esposa, né? Porque, então, ela não sabia. Eu falei, mas era para ela saber? Eu achei que tudo vocês falavam, tal. Eu falei, não acha. Tem caso que ela atende, tem gente que ela atende, que ela fala, eu nem sei o que fala. Eu não sei o que conversa com ela, não sei o que se abriu para ela, eu não sei qual conselho pediu para ela, qual foi o desabafo, e nem sei o que ela falou. Eu só vou saber o que ela me perguntar. Um assunto que às vezes, olha, eu tive esse caso aqui, eu fiquei em dúvida, eu pedi um tempo, que depois eu ia responder. Como é que é isso aqui? Aí eu sei, se ela não me perguntar, eu não vou saber. E eu não sou o tipo de pessoa que pergunta. E hoje ela também não é mais. Mas já foi. Então, por quê? Porque é bom. Você vai dizer, tem coisa que você não fala? Não, tem coisa que eu não falo. De atendimento, não falo nada. E da vida, às vezes, trabalho, por exemplo, situações de obreiro. Ela não sabe. Não é a área dela. Às vezes o obreiro faz uma coisa, tal, tem um erro, tudo. Aquilo depois passa, ele corrige, ele faz. Eu não quero que fique aquela imagem só do erro. Aquela imagem da pessoa que teve uma falha, que foi corrigido. Deixa ela ver o crescimento, acompanhar por si só. Deixa ela ver o progresso e não ficar com um ponto, uma referência negativa na cabeça dela e de repente já olhar para a pessoa de uma forma que não é tão boa. Bem, como tem assuntos. Quantos aqui precisam ter esse discernimento? Às vezes você é aquela pessoa que você quer falar tudo com o teu cônjuge. E isso tem sido motivo desde sempre de briga. Tem gente que não tem estrutura para saber de algumas coisas. Não tem estrutura, a Bíblia falou isso aqui no domingo. Lembra quando ela falou? Que teve já coisa que ela falou para a pessoa orar, ora, porque isso aqui precisa de atenção, de oração, tal. Aí a pessoa pega, vai lá, o parente, é isso aqui que está acontecendo, tal. A pessoa não tinha estrutura. O que aconteceu? O que foi dito que não tinha estrutura, arrebentou. Então, a gente precisa saber. Como é que eu sei? Primeira coisa, pare de falar e observe. Igual o Neemias. O que o Neemias fez? Chegou em Jerusalém. Gente, sabe o que eu vim fazer? Foi isso que ele fez? Tudo bem? Sou o Neemias. Quem é você? Sou o Zé.
Tudo bem, Zé? Quem é você aqui? O que você faz? Tal, deixa o Zé falar, deixa o Zé me dizer quem ele é. Opa, tudo bem? Prazer, Neemias. Quem é você? É só a Maria. Deixa a Maria dizer para mim quem ela é. Não é se apresentar, deixa as obras dessa pessoa, deixa a atitude dessa pessoa. Ou se eu conheço essa pessoa há muito tempo, deixa o histórico dela dizer quem ela é. Porque às vezes a gente tem um problema que a gente quer que uma pessoa seja algo, e a gente trata ela pelo que a gente quer que ela seja e não pelo que ela é. Quantos, igual essas filhas, que tem uma mãe que tem inveja? Quantos aqui que quando... Eu não vou perguntar aqui, não vamos expor ninguém não, né? Não vamos expor não. Mas quantos aqui já devem ter tido aquela experiência de você viver uma situação com o teu irmão, com a tua irmã, e você está naquele teu momento, sabe, chateado, triste, e tua mãe chegar ali igual a serpente, e, filho, o que está acontecendo? Me fala, filho. Mãe faz isso, e pior do que mãe para fazer isso é só uma coisa. Quem sabe o que é? Hã? Quem falou aí, sogra? Hã? Opa! Pior do que mãe para fazer isso é só sogra. Vê você daquele jeito, chega e... O que foi? Te chama até de filho. O que foi, filho? O que foi, filha? O que está acontecendo? Não pode falar para mim, pode confiar em mim. Às vezes você vai lá e fala. E depois aquela pessoa de quem você falou, que você viveu algo, ela vai lá e fala para aquela pessoa. E olha, pior do que você viver uma situação com uma pessoa, pior do que viver a situação com uma pessoa, é essa situação chegar por outra nela. É ou não é verdade? Você não fica aborrecido quando chega por outra pessoa uma situação que você viveu com uma? E já chega igual o telefone sem fio? Sempre chega faltando uma peça, ou sempre chega sobrando alguma coisa. Então, quantos aqui que já viveram isso, estão vivendo isso? Então, não adianta, eu queria que a minha mãe fosse assim, eu queria que o meu pai fosse assim. Só que se ele não é, não adianta você agir com ele, com ela, com quem quer que seja, pelo seu querer, haja pelo que a pessoa está te mostrando, pelo que ela está te dando. Às vezes é o filho, é um amigo do trabalho que ele se diz o mais confiável, mas é o que mais faz intriga, é caluniador, é mentiroso, é injusto. É uma pessoa que se aproveita disso para ter poder sobre ambas, as duas pontas, as duas partes. E assim, não acredita naquele tipo de gente que quando você está mal, tem um problema e é covarde, que você não tem coragem de falar à pessoa, não, pode deixar, eu vou lá, eu vou resolver isso para você, eu vou ver, vai ter a hora certa, tal. E a pessoa faz isso nas sombras. Uma pessoa realmente que ela é correta, e ela vê que tem um covarde perto dela, aquele tipo de pessoa que não tem coragem de falar o que tem que falar, que não resolve, ela vai chamar os dois, falar, vem os dois aqui, ó. Não, vamos falar os dois aqui, o que aconteceu? Não, fala um, depois fala outro, depois eu vou falar aqui imparcialmente o que está certo e está errado, e vamos resolver isso aqui. Aqui todo mundo é adulto, vamos colocar o que tem que colocar aqui agora, ninguém vai deixar nada para depois, e vamos resolver. De vez em quando acontece isso na igreja. De um estar triste porque o outro fez, porque falou, porque tem situação tal. E assim, quando acontece, é sempre do mesmo jeito. Vem um, esses dias ainda eu falei assim para dois. Chega um, não, precisava falar com você tal. E eu tinha visto a situação. Eu vi. Dessa vez, eu não precisava nem ouvir. Veio falar assim, eu falei, eu não vou perder meu tempo. Como assim? Eu falei, eu não vou ouvir ninguém. Vamos os dois falar, os três falar, os dois envolvidos e eu, e quem mais estava junto. Não, falei, vamos todo mundo lá. Chegou lá, falei, vocês dois têm tempo, vocês têm idade, vocês têm tempo de igreja, tal, vamos ser adulto. Não, mas eu falei, não quero saber.
Você está errado nisso, você está errado nisso aqui, pega a sede onde você tem que ceder, passa a vencer, tire isso aí da sua vida, que você vai atrapalhar a sua vida. Você tem que ceder onde você tem que ceder, cede, vamos crescer. Não tem aquele, sabe, ô fulano, ó, isso aqui não, eu sei, eu te entendo, não, o fulano é isso mesmo, não, mas eu vou falar com ele, você vai ver. Aí chega aqui a mesma coisa, não, eu sei, eu te entendo, eu vou falar com ele e tal. Por que eu estou fazendo isso? Eu quero ter poder sobre ambos e não resolvo nada. Sou tão covarde ou mais ainda do que eles. Então não, se tem algo chegando em você, você pode resolver, resolva. Se você é a pessoa que vem falando demais, seja com quem for, se é mãe, pai, cônjuge, filho, irmão, amigo, parente, funcionário, se é o teu patrão e depois você vê aquilo sendo falado nas reuniões, e vai saber se aquilo não é falado no privado também, e ainda usado o seu nome, pare. Pare de se associar com quem já te deu motivos. Tem gente que se mostra cristão, da igreja. De qual igreja, gente? Dessa aqui. Gente daqui, às vezes, que você já teve experiências. Que você pegou, foi falar, daqui a pouco você viu aquele assunto lá. O que você tem que fazer? Corta. Não eu, mas Paulo diz, nem se senta mais com essa pessoa para comer. Ai, que exagero. Não, é Paulo falando. Tem gente que está se mostrando para você um cristão e está se mostrando um caluniador, um fofoqueiro, que está se aproximando de você para falar assuntos que não edificam em nada a tua fé. O que você tem que fazer? Se purifica, como está lá já em 2 Coríntios. Deus quer coisas puras. Deus não tem comunhão com coisas impuras. Espera aí, eu estou com essa pessoa me leva. Você que é homem, que às vezes senta, tal, tem uma amizade, tem uma conversa, e essa conversa ainda é de moralidade. Você está sentando com alguém no caminho que você faz até o metrô, até o ponto de ônibus, talvez a caminhada aí até tal ponto. Está falando o quê? De mulher? É imoralidade? Corta isso da sua vida. Você quer vencer? Tira a impureza. Você, mulher, está falando de assuntos aí, assuntos que não são corretos, que pende para a imoralidade, porque isso hoje não é um desmérito só de homem, não. Quantas que às vezes os assuntos, as conversas, estão piores até do que a dos homens. O pior, mas está na igreja, a conversa com a pessoa da igreja. Talvez é o grupo de gente da igreja para falar isso. Você tem que fazer o quê? Corta. Corta. Se o assunto não edifica, ele é impuro, e Deus não tem comunhão com o que é impuro. Está escrito aqui, não sou eu, não é minha. Eu faço esse entendimento. Não faço entendimento, está claro aqui. E quantas pessoas já mataram projetos no nascedouro por falar antes da hora com quem não devia? Mas e se eu tiver dúvida? Eu vou te dar um conselho de ouro. Quando você tiver dúvida, se você deve ou não falar algo para alguém, porque você não tem certeza se a pessoa é a pessoa para falar ou não, não fale. Quem ouviu isso aqui agora? Levanta a mão. Você tem dúvida? Eu não sei se eu devo falar ou não. Não sabe? Não fala. Porque se você está em dúvida, quer dizer que pode dar errado. É ou não é verdade? Porque quando você não tem dúvida, você sabe, não, essa pessoa eu posso falar. Essa pessoa aqui eu posso confiar. Tem coisa que Deus não quer que você fale para ninguém. É entre Ele e você. E olha que coisa mais linda. Tem coisa que Deus só confia a uma pessoa. E se eu for essa pessoa, obrigado, Jesus. Que dom, que dádiva, que privilégio. Por que algo só comigo não tem valor? Não tem valor se ninguém souber. Tem sim. Tem coisa na minha vida que eu creio que ninguém nunca vai saber, que eu vivi, que eu percebi. E eu sou o primeiro a não ter interesse em falar para ninguém, porque eu sei, eu vivi.
eu recebi, eu vi aquilo que aconteceu. Eu sou grato, eu me realizei. Ah, mas uma vez uma pessoa falou isso para mim, que graça tem se ninguém souber? Eu não vivo a partir da percepção de alguém da minha vida. Eu não preciso que alguém valide alguma coisa boa para ela ser boa para mim. O que é bom, o que não é bom, não é bom. Não é porque alguém diz que alguma coisa é boa, se ela não é boa para mim, que ela vai ficar boa. Você está entendendo? Não, fulano, isso é bom. Não, se não é bom, se eu já aprendi que não é bom, acabou. Não é para mim, não me vale. E a gente tem que a cada dia ter mais fome, mais sede de Deus, para que a cada dia isso seja mais forte em cada um de nós. Não, tem coisa que eu viver com Deus, tem coisa que eu viver dentro da minha casa, a portas fechadas, tem coisa que eu realizar, eu fazer, um sonho, não precisa de ninguém saber. Outro caso que eu contei aqui hoje. Tinha um parente de uma pessoa, né, que a pessoa não tinha condições, não tinha a chance de realizar algumas coisas na vida, né? E um parente que cresceu junto, que gostava muito dele, gostava muito, sabe? Tinha como irmão. Não era irmão, mas tinha como irmão. Tinha um carinho especial, um carinho e um cuidado também. A pessoa, muita coisa que vivia, fazia questão daquela pessoa, dela estar junto, dela fazer parte, ela participar daquele momento. Até que um dia teve uma situação, né, um evento que a pessoa foi, levou esse parente e tal, e é uma pessoa bem discreta. E depois apareceu, né, algumas coisas, fotos, tal, e esse parente chamou ele, disse, olha, eu gosto demais de você, eu gosto de estar com você, a gente cresceu junto, olha, eu tenho um carinho especial por você, né? Minha família te vê assim como parte da família, tudo, mas, sabe, a gente hoje vive outra vida, a gente não vive mais, sabe, eu não estou no mundo, eu estou em Deus, eu sei o que é inveja, eu não quero que todo mundo saiba das minhas coisas, então, eu vou, assim, deixar claro para você, quando você estiver comigo, o que a gente tiver que viver, passar, experimentar na vida, a condição é uma. A pessoa ainda diz, você não precisa ir comigo na igreja, você não precisa ter a minha fé, se Deus me abençoar, vai respingar em você, mas eu tenho uma condição. Eu quero privacidade. Então, eu quero que você viva comigo os momentos, mas eu não quero que as pessoas saibam do que a gente está vivendo. Tá ok? Ok. Aí a pessoa me pega e vai fazer uma viagem, a viagem dos sonhos. E pega de novo, faz o quê? Pega essa pessoa, convida essa pessoa, deu condições dessa pessoa ir nessa viagem. Pagou a viagem, pagou bagagem, pagou até coisa mínima, sabe? Quando a pessoa, de repente, está lá vivendo o momento dela do sonho, liga alguém de outro país, tal, liga lá, ô fulano, tá bem, hein? Ô fulano, ó, que legal, tal. Do que você está falando? Ó a pessoa, né? Do que você está falando, tal? Ah, eu estou vendo aí, tal, vi a foto do fulano aí que postou, vocês estão em tal lugar, né? Ah, vocês estão fazendo isso, né? Pensa você consegue imaginar uma sensação. Sabe aquela sensação que você tem assim, meu Deus do céu, fui traído. De novo. Resumo. A pessoa concluiu, né, aquela viagem, ficou até o dia que tinha que ficar, conversou com a família, ó, a partir de agora, vocês ficam atentos, tal, quando a gente estiver em algum lugar, vamos observar se o fulano não vem perto, se está ali, se está com o celular, se tira foto, vamos evitar agora tal coisa, vamos ficar mais reservado, tal. Voltou, terminou a viagem, cada um voltou para sua casa, Brasil, maravilha. Nunca mais.
Nunca mais. A pessoa disse para si, disse para a esposa, para os filhos, depois de um tempo disse para mim, disse assim, nunca mais. Eu estou errado? Eu disse, não. Você vai deixar de viver coisas ou vai? Não, não quero, você tem a tua vida, você tem a tua privacidade. Foi colocado ali, fulano? Não. Dá só para viver? Você vai ser grato por viver ou não? Ou todo mundo tem que saber? Não, entendi. Você entendeu? Entendi. Então, o que eu estou mostrando para você é que tem histórias que se você deixar, se você der munição, se você fizer como já fez, elas só vão se repetirem. Você não quer que algumas histórias se repitam? Não faz como você fez antes. É com um amigo, é com alguém que expõe a tua privacidade. Gente, não tem como, tem gente que não adianta, você pode falar para a pessoa, você pode ir lá e dar um jeito de tomar o celular dela. Parece que ela pega de alguém emprestado ali, ela dá um jeito, tira foto. Tem gente que é um vício, né, de postar tudo que está fazendo. Eu lembro a primeira vez que eu vi uma foto de um prato de comida, de um PF, numa rede social. Sabe, aqui eu fiquei pensando, o que leva uma pessoa a postar o prato que ela vai comer na rede social? Isso tem anos, hein? Isso já faz um bom tempo. Nem sei quantos anos faz que alguém teve a ideia revolucionadora de postar a foto do prato de comida. Nem era um prato assim, que você fala, meu Deus, um prato do quê? De R$400, R$1.000? Não, era um prato de 12, mais ou menos ali. Você fala, sabe aquele, você passa ali no centro, aquele PF e tal, R$12, aquela coisa. De verdade, às vezes parece exagero, não, a primeira vez que eu vi, eu lembro que na época era o Facebook ainda. E eu entrava na rede social por conta das questões da igreja, a gente tinha um programa, inclusive, na época eu e o Bispo Pedroso, a gente fazia um programa na Celso Garcia, e as pessoas mandavam muita coisa pelo Facebook. E eu lembro de eu estar até terminado o programa, e eu estar passando ali, né, o pessoal, a hora que eu vi a foto de um prato de comida, eu não lembro quem estava do meu lado, não lembro na época quem estava, eu falei assim, o que leva? Só para, sabe, sei lá, parei aqui, né, estou comendo isso aqui, para quê? Sabe, qual que é o... Eu não consigo entender. Você fala, mas eu não consigo entender. E hoje eu sei, não acompanho, tanto que de vez em quando tem alguém que vem de fora, de fora, e fala assim, te mandei uma mensagem lá no Insta, você nem respondeu. Eu não respondo, eu não vejo, eu não entro. Então, alguém quiser falar comigo, fala aqui na igreja, vem na igreja. Vem à igreja e fala comigo. Eu estou aqui, os dias que eu faço culto, antes, depois estou aqui, geralmente depois, antes eu não costumo falar. Mas eu mandei uma mensagem na sua rede social. Do jeito que você mandou, está lá. Eu nem vi, eu nem sei. Eu não entro. Não fico na rede social, não vejo rede social. Se eu entrar, porque tem um propósito da igreja. Quando tem uma campanha, vamos fazer uma campanha aí para chamar, para evangelizar, posta um vídeo com tal assunto, que é importante que as pessoas saibam, tudo bem. Eu ver, não. Não vou, não tenho o que me alimenta lá. Então, hoje tem gente que é viciada. Tem que falar tudo que está fazendo, tem que desabafar, tem que expor a família, tem que registrar todos os momentos. Você gosta de registrar? Eu acho assim, eu admiro uma pessoa que ela é de registros. Eu admiro, de verdade. Esse é um ponto que eu trabalho na minha vida em várias áreas que eu sempre preciso melhorar. Registrar as coisas. Porque quem registra as coisas tem uma certa organização, uma disciplina. Mas eu penso que você tem que ter o teu registro. Se você é de pegar, marcar tudo, tal, você tem um gasto, você vai num lugar, você deixa aquilo registrado, você cria, né, um mapa, você tem ali, isso é legal. Mas uma coisa é registrar, outra coisa é expor os teus registros, que é completamente diferente. Está entendendo?
Porque às vezes você não percebe que você está expondo pessoas. Você está se expondo. Eu conheço gente que foi para a última seleção de emprego. Eu conheço, ninguém me contou essa história. A pessoa que viveu, depois de um tempo ter encontrado, sem saber que era a pessoa do RH que fazia isso, saber que foi ali desclassificada de uma seleção por algumas fotos e algumas postagens que tinha na rede social dela. A pessoa ficou sabendo aquilo por fora, em off, da pessoa que trabalhava na mesma empresa, depois conheceu, se tornou ali uma espécie de uma cunhada, tal. Ah, você, tal, eu lembro de você. Como você lembra de mim, tal? Porque você tinha fotos e postagens na tua rede social que o pessoal viu que não era, não foi. E assim, olha, era um emprego, hein? Pessoa assim, esperou aquele emprego, batalhou por aquele emprego. Por exposição. Então, o Neemias aqui, ele nos dá uma aula de que o menos, em termos de falar, é mais. Aprenda a se conter. Aprenda que tem gente que você ama muito, mas que não é tão confiável quanto você ama a pessoa. Eu amar alguém não classifica essa pessoa como confiável. Você está entendendo? Não classifica. E isso não muda o teu amor, continua amando. Você pode fazer algo por essa pessoa? Faça. Abençoa ela, sirva ela, doe para ela, invista nela. Você tem algo para fazer para ela? Faça. Você tem algo para fazer por ela? Faça. Mas não sai abrindo a tua vida no que essa pessoa não tem estrutura, não tem condições, não tem credibilidade para ouvir, para guardar ou para manter aquilo como deve ser mantido. Se você já percebeu que uma pessoa é invejosa, não sai falando de projetos para ela. Não sai falando de sonhos para ela. Tem inveja em tudo quanto é nível. Eu te falei de inveja de mãe para filha, mas tem inveja de filha para mãe, de filho para pai, tem inveja de marido para mulher. Tem inveja de amigo. E outra coisa, para eu finalizar, eu falo, né, tem gente que 2 conversas que tem com uma pessoa, trocou contato, está chamando a pessoa de amigo. Sabe, a pessoa foi bem atendida numa loja, fez um negócio ali, e chega em casa e fala assim, o fulano é meu amigo agora. Não, eu penso que amigo, a Bíblia diz que o amigo é mais chegado que o irmão. Amizade, para mim, é uma coisa que no casamento é mais importante do que sexo. Então, eu quero dizer para você que qualquer pessoa que você conversa, conheceu na igreja, 2 cultos que vocês sentaram do lado já está chamando de amigo. Aquela pessoa que só porque trabalha na mesma empresa. Talvez alguém aí que você conheceu por acaso. Amigo é um negócio sério. Amizade é um negócio sério, é profundo. Por que eu estou falando isso? Porque se a pessoa chama com facilidade alguém de amigo, daqui a pouco ela está falando que não deve falar para essa pessoa, porque já está considerando ela amigo. Cuidado. Cuidado como você ensina sobre amizade para os seus filhos. Eu falava isso. Antigamente, uns anos atrás, 3 anos atrás, minha filha me via conversando, principalmente com um homem, 2 vezes. Ela passava e via eu conversando, passava de novo, às vezes no mesmo dia, tipo 1 hora depois. Ela já falava assim, papai, ele é seu amigo? Eu falava, não. Não, mas você estava conversando com ele? Então, eu estava conversando com ele, mas ele não é meu amigo. Ah, você não tem amigo? Não, o amigo do papai é Jesus. Ah, mas por que você não tem amigo? Eu falei, porque a amizade é um negócio muito mais sério, muito mais profundo, filha. Então, não é porque eu conversei com uma pessoa, ainda que seja algumas vezes, ou até com frequência, que essa pessoa seja meu amigo.
Por exemplo, meu amigo, quem é meu amigo? Meu amigo é Jesus, meu amigo humano, sua mãe é minha amiga. Mas nessa terra, pessoas não, eu tenho conhecidos, eu tenho pessoas que eu tenho afinidade, eu tenho pessoas que eu atendo, tem pessoas que eu ouço, tem pessoas que eu aconselho, tem pessoas que me aconselham em várias áreas. Eu, quando tenho dúvida, eu vou perguntar, eu vou saber, eu posso ligar para uma pessoa, posso ir até ela, posso... É assim que a gente aprende, ouvindo, vendo. Mas não é porque uma pessoa, por exemplo, me deu uma aula que ela é minha amiga. Não é porque uma pessoa me fez um favor que ela é minha amiga. Não é porque uma pessoa me deu um presente, ou porque eu dei um presente para ela que Deus pode ter mandado que eu sou amigo dela, que ela é minha amiga. Então, os nossos critérios precisam ser ajustados. O nosso nível de confiança às pessoas. O que a gente está falando, isso está tendo poder definidor na nossa vida. E tanto Paulo falou aos Coríntios, como Neemias nos ensina. Tem coisa que você manter atrasa a sua vida. Tem coisa que você não fazer precipitadamente, não falar para quem não deve, isso agiliza, isso alivia, isso traz velocidade para a tua vida. E se quer que os teus projetos eles tenham uma velocidade, mantenha eles em segredo. Se a pessoa não tem que saber, porque você precisa da participação dela, igual Neemias. Esse povo que vai me ajudar vai saber, eu vou falar. Mas não vou ficar falando. Não vou ficar soltando. Respeito o que as pessoas estão te mostrando que elas são. Diga, as pessoas são o que são, e não o que eu quero que elas sejam. É igual aquele filho drogado, que ele chega e pede para a mãe dinheiro. E a mãe sabe que ele vai comprar droga, e pergunta, filho, se eu te der esse dinheiro, você vai comprar droga? Não, mãe, não vou não. Aí ele vai lá e compra a droga. Da próxima vez que ele vem, a mãe fala, filho, você vai comprar droga esse dinheiro? Ele fala, não. Por que ela tem que acreditar? Tem? Ela sabe o que vai acontecer. Ah, mas se ela não der, aí é outra história. Mas aí a gente tem que escolher na vida quais preços a gente vai pagar. Em tudo é assim. Tem o do casamento, até onde você vai falar, o que você quer viver, o que você não quer viver. Às vezes, tem fases na vida. Aqui na igreja a gente nunca vai te contar mentira. Então, por exemplo, o que eu vou falar agora é uma verdade. Que pouco você ouve em muitos lugares. Tem lugar que nunca vai te falar isso. Mas aqui a gente vai te falar a verdade. Há momentos que todos nós na vida tivemos, temos e ainda vamos ter. Que você tem que escolher pela dor. Então, tem momento que é teste. Você tem que escolher qual dor que você vai passar. Não tem outra opção. Não, eu quero uma opção que não vai me doer nada, não vai me custar nada, vai ser tudo gostoso. Não dá. Tem momentos que você tem opção boa. Tem momentos que você tem que pensar, por exemplo, qual dor que eu quero passar? Eu não vou falar para essa pessoa e vai ter uma cara fechada perto de mim, uma pessoa carrancuda, insatisfeita, ou eu vou falar para ela e vou colocar a perder o que eu vou falar para ela. Está entendendo? Vai ficar bom de qualquer jeito? Não. Alguma coisinha vai ter? Vai. Não, mas e se eu orar a Deus para não ter nenhum efeito? Eu costumo ver Deus não respondendo essas orações. Podia te falar o contrário, mas eu costumo ver que tem coisa que Deus quer que a gente passe. Você está entendendo? Senhor, eu não vou falar aqui para minha esposa e eu quero que ela entenda que ela não tenha nenhuma reação, que ela fique muito bem. E não acontece aí. Vai ser eu aqui que vou voltar no meu passado e vou mentir para você gostar de mim.
Não, ora aí, porque tem coisa que você não vai falar para determinadas pessoas, e elas vão terminar bem, elas vão ficar contentes. Vai assim, depois de uma atitude dessa, a pessoa vai te abraçar assim, vai falar, obrigado, eu gostei da sua positividade. Não. Às vezes, você tem que escolher a dor que você vai viver, o preço que você vai pagar. Não vou falar. Não vou falar. Por quê? Porque não. Porque não é um assunto seu. Porque a última vez que eu falei, deu briga. Ah, por que você não fala sobre isso para mim? Porque isso aqui não é da agora, é do futuro. Ah, o que vai acontecer? Você vai ver. A gente tem isso. Só às vezes tem medo de usar as opções melhores que a gente tem na vida. E as melhores opções em termos de falar é silenciar. Se essa pessoa não vai participar, não vai ter contribuição, não vai fazer diferença, não fale para ela. E não fica jogando coisas no ar, sabe? Isso é imaturidade. Daqui um tempo vai acontecer algo que todo mundo vai ficar aí, igual a Bíblia diz, vai estralar os ouvidos. Para que fazer isso? Não, de verdade, quem faz isso não está querendo falar? Tá ou não está? Só que a pessoa tem que fazer um suspense, isso é imaturidade. Imaturidade, isso é meninice. Não toca no assunto. Começa a ver, eu quero que você veja, você que é aquela pessoa que tem dificuldade de ficar quieto, de não falar nada, de viver. Começa a ver como um privilégio, coisas Deus a antecipar para você. Olha que benção, Deus não falou para ninguém, Deus só falou para mim isso, Deus mostrou para mim, Deus me deu essa visão, Deus me deu esse sonho, Deus me confiou, Deus me revelou, isso é uma bênção. É para eu viver, é para eu fazer, é para eu ir plantando, é para eu orar a respeito disso. Então ora, então faça, então cumpra com a sua parte e dá a Deus condições dele cumprir com a dele, que ele vai cumprir. 4 meses o Neemias passou orando, por isso que ele foi fazer em Jerusalém. A gente não vê que enquanto ele estava em Suzã, até ele falar com o rei, alguém ficou sabendo disso? Não tem nada registrado. Então, falei com a minha esposa que estava planejando isso e buscando de Deus. Não tem. Então, falei com o rei que eu estava planejando isso. Não, chegou um momento. Quando chega o momento, Senhor, toca o coração do rei. O rei, por que você está assim? Rei, está acontecendo isso lá na terra dos meus pais. O que você precisa? Quanto tempo você precisa? Disso, de tanto. Receba, vai e realiza. Vamos aprender com Neemias. A gente está num tempo de restauração. E para alguns viverem essa restauração, precisam silenciar coisas. Não abrir, não expandir, não expor. Observar quem está à sua volta e fazer uma boa filtragem do que você já viveu com algumas pessoas e tem que ter a sabedoria de não reviver. E só depende de você não reviver. Amém? Só você, não vou mais, não vou expor, não vou falar igual a pessoa que não levou nunca mais lá o parente. Quando a pessoa foi de novo, tal, aí dias depois o parente percebeu que a pessoa não estava em casa e tal. Fulaninha, o que aconteceu? Deu uma saída. Para onde você foi? Não importa. Era eu e a minha família. Eu não sou da família? Mas era a minha família só íntima mesmo. Nem sabe e nem vai saber mais. Por quê? Porque ela se excluiu. Lembra, não é você que exclui pessoas. São as pessoas que se excluem. Você apenas respeita a decisão que elas tomam ou que mesmo depois de serem avisadas, elas insistem em tomar. É ou não é verdade? Tem gente que, igual esse caso, você já falou, não faça assim. Não abra isso. Não exponha. Não tenha esse comportamento. Não perca a confiança. Você quer ensinar uma criança a ser confiável?
Você quer um tipo de gente que fala tudo, que vê e que ouve? Criança. É ou não é? Às vezes aqueles assuntos que você conversa ali, que é bem... É tão íntimo que é assim, aquele assunto que você está... Meu Deus. Aí vem aquele parente, às vezes a criança... Ah, papai, mas você não falou isso lá do tio fulano e tal? O sangue de Jesus tem poder. Você já acabou um Natal já. E aí, como é que você faz? Você tem que mostrar para o seu filho, para a sua filha. Filho, filha, deixa eu te falar uma coisa. Se eu não puder falar tal assunto perto de você, eu não vou falar mais. Não, isso aqui que você falou, não é para se falar. Isso aqui é um assunto nosso. Tem assuntos que é só da família, que você não fala para outras pessoas, porque há níveis de confiança. Não, mas o fulano, então, aquele fulano não é aquela família número 1, porque não tem a família número 1, pai, mãe, filhos, não tem isso? Vovó, tio, já não é a família número 1, é? Não, aí é a família número 2, que já são aquelas pessoas acessórias. Pode gostar muito delas, tal, mas como se diz, não são elas que pagam as contas, não são elas que ficaram às madrugadas, não foram elas que limparam as fraldas, né? Não foram elas que viveram algumas coisas, então não é a número 1. Então você tem que passar isso para os seus filhos. Porque às vezes você não percebeu que tudo que você fala aos seus filhos, e não é só não falar, você tem que registrar, eu não vou falar mais. Você reparou que quando você chega, a mamãe e o papai não conversam mais alguns assuntos perto de você? Reparei, por que você acha que aconteceu isso? Porque tal dia você falou, então não pode. Eu não vou falar mais, então tá bom, então eu vou te dar uma chance. Mas se você falar de novo, não dá para falar as coisas perto de você precisa ser de confiança. Muitos de nós não fomos treinados para sermos pessoas de confiança. Pelo contrário. Às vezes a gente via pai e mãe usarem de informações que tinham para ganhar com pessoas com isso. Ganhar, você sabia, a gente via às vezes o nosso pai, você sabia que o fulano fez isso, você sabia que o nosso irmão lá está fazendo tal coisa, não chamou a gente, e a gente, quando ele faz isso parece que ele fica melhor. A gente aprendeu a fazer igual. Mas, como disse Paulo, o nosso caráter é de Cristo. O nosso caráter não é dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos avós, das pessoas com quem nós convivemos. E não entremos no jugo. Jugo, se você é o mais alto e você está num jugo com o mais baixo, o peso vai ficar todo nas suas costas. Não entre em parcerias, em uniões, em questões aí que você está vendo que o do outro lado não tem estrutura. Não está no mesmo nível, não está na mesma fé, e não é na mesma religião. Porque tem ímpio aí que está vestido de justo aí fora, hein? Tem ímpio aí fora que tem atitude, tem comportamento, tem caráter, tem lisura de justo. São pessoas confiáveis, pessoas corretas. E aqui não está falando da religião, da placa da igreja da pessoa, está falando do caráter e do comportamento dela. Você respeitar esses conselhos de Paulo, você seguir a direção, a atitude do Neemias, isso é bênção na sua vida. Isso abrevia tempo, isso evita dor, transtorno, sofrimento para a sua vida. Isso faz com que você permaneça no propósito e viva como Neemias, fazendo a coisa certa para as pessoas certas, falando a coisa certa para as pessoas certas, não falando para as pessoas erradas. Isso dá a você vantagem. E o Senhor quer dar vantagem a cada um de nós. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Não se admire com os exemplos que eu dei. Todos eles são reais, e acredite, eu sempre jogo um pouquinho de água quando eu dou exemplo. Eu sempre dou uma diluída. Porque tem coisa que nem vai edificar falar às vezes.
E qualquer semelhança com os exemplos que eu te dei aqui hoje, com alguma coisa na sua vida, com alguém que você tenha perto de você, não ignore a revelação que Deus está te dando. Porque às vezes, a gente viu algo, mas não viu. Quer dizer, a gente viu algo, mas fingiu que não viu. Pagou para ver e saiu caro. Eu lembro uma situação que mexeu muito comigo. Porque eu lembro da luta daquele casal para ter filhos. E uma vez a mulher, ela ficava grávida até. Mas eu até entendo, eu entendo, né? Mas falei na época até. Ela ficava grávida tal, ela já saía falando para a família, aquela coisa toda, dava um tempo ela perdia. Isso aconteceu algumas vezes. E eu falei uma vez para ela, falei, ó, cessa com isso, para. Não fala mais. Ah, mas é tão assim que eu não consigo. Guarda, não fala mais para ninguém. Deixa fluir, deixa acontecer. Ah, mas eu faço isso, tá bom. Se tiver, fica, vai segurando. Vai segurando. Vai chegar uma hora que vai aparecer alguma coisa. As pessoas vão ver. E tem gente que às vezes nem te vê. Gente que está tão frustrada que às vezes você não, mas fulano na minha vida é tal. Eu falei, eu sei que é, mas não existe um limite para uma pessoa da família, às vezes, sentir algo da outra. Não existe limite para a mãe sentir algo de filha, para a irmã sentir algo de irmã, para irmão sentir algo de irmão, não existe. Às vezes tem gente que acha que eu estou falando de um livro de ficção, mas o Caim e Abel eram o quê? Não, mas isso, eu sei que eu estou falando é coisa de homem, né? Mulher, por exemplo, essas coisas nunca aconteceram. Tipo Lia e Raquel, ela só, quando uma ficava grávida, a outra chegava na tenda dela a notícia, a outra mandava chamar todo mundo e fazer um banquete. Era assim? Não era? Não é diferente hoje, às vezes. Sabe o que acontece? A gente, às vezes, a gente faz uma, como é que eu vou dizer? A gente gera uma expectativa com algumas pessoas porque a gente gosta demais delas. Não, mas eu não acredito que na minha casa tem alguém assim. Eu não acredito que o meu irmão, eu não acredito que a minha irmã, eu não acredito que o meu pai, eu não acredito que a minha mãe, eu não acredito que o meu filho que eu gerei. Eu sei. Isso eu sei bem. Quanto que eu sei que tem gente que às vezes vê e não acredita, por se tratar de quem se trata. Mas o que essa palavra pode trazer para a sua vida de alívio, de abreviar tempo, o que essa palavra pode trazer para a sua vida de força, eu sei que pode. Não é uma palavra que a gente, quando ouve, se emociona, se empolga, sabe, que a gente fica mais... Você não vai sair daqui hoje assim um pouco mais leve. Tem gente que vai sair daqui hoje mais pesado até, por ter caído em alguma realidade que talvez nunca queira ter caído. Não é nem que não teve oportunidade, que não teve condições, talvez não quis mesmo. Eu também já fui assim. Eu, por um tempo, me recusava a acreditar que determinadas pessoas eram quem elas eram. Então eu colocava uma lente para olhar para elas, que era uma lente que eu queria olhar, não era o que elas eram.
Então eu sempre olhava para algumas pessoas com uma imagem distorcida delas. E aí eu agia com elas segundo aquela lente que eu olhava. E quebrava a cara. Não foi falta de alguém me avisar. Anderson, é isso aqui. E eu lá dentro de mim eu falava, não, eu sei. Não, eu conheço. Eu conheço, eu sei. Não, eu sei quem é a pessoa, eu sei. Sei que gosta de mim, eu sei que é leal a mim. Não, eu é que conheço essa pessoa. E aí a pessoa estava me mostrando. Estava dizendo. Sabe aquela ovelha? Que ela tem uma lã branquinha na cabecinha assim, mas você vê que ela tem um focinho grandão. Quando ela vira de trás, você vê que ela tem um rabo grandão assim. Mas sabe, você olha assim para aquela lã branquinha que está na cabeça dela, que está aqui no peito dela, você fala, não. Isso é coisa da minha cabeça. Ela é uma ovelha. Não, deixa eu me focar, igual diz que a gente tem que se focar na qualidade. Vou me focar ali na lã branca. E às vezes a palavra já falou, a palavra já mostrou. A palavra. E isso aqui de verdade é bom que seja assim, é bom que seja no coletivo. A palavra fala, num culto. Porque às vezes até pessoalmente não tem esse peso, esse efeito. Porque tem gente que se você falar diretamente com ela, ela até se sente ofendida. É como se ela estivesse sendo taxada de inocente. Então no coletivo, como você não está sendo apontado diretamente, é até melhor, porque ninguém sabe de quem são as pessoas, quais são os casos. Eu aqui, o Espírito Santo sabe, não estou pensando em ninguém, a não ser os exemplos que eu dei de coisas que aconteceram no passado, eu não penso em ninguém aqui. Eu não tenho uma pessoa como referência na minha mente, agora eu falo. Eu lembro de exemplos. Eu lembro de casos. E lembro de mim, dos meus casos, que eu vivi, que eu também, eu sei, eu acredito. Não, tal pessoa, se tiver que fazer isso por mim, vai fazer. Aí tinha oportunidade de fazer e não fazia. Fica com a verdade. Não tenta fabricar uma verdade própria. Aceita a verdade. No que diz respeito às pessoas, aceita a verdade. É assim, pronto. Olha que benção, Deus está me mostrando, Deus está me revelando. Eu não via, eu não conseguia ver, eu não queria ver agora. O Senhor me ajudou a ver. O Senhor me ajudou a ver. Quantos pais que falaram, professora falou, gente da igreja falou, parentes falaram, teu filho é isso, teu filho está agindo assim, teu filho está tendo esse comportamento. Eu já peguei caso na igreja, principalmente mãe. De manhã, eu não sei onde eu errei. Eu vou falar, sabe uma coisa que eu sei que você errou? Eu não sei tudo. Mas eu já vi gente te avisando, te alertando, te falando para você olhar isso, observar isso, e você se sentia ofendida quando falava do seu filho. Você ficava ofendida. Você achava que as pessoas estavam exagerando. Você achava que era uma perseguição, mas você não parava para olhar. Deixa eu ver se é verdade o que estão falando, pelo menos. Pelo menos se é verdade, se procede. Quantos pais hoje podem evitar problemas lá na frente para os filhos, hein? Olha para os seus filhos, se alguém já te falou algo deles, pode ser uma pessoa que você não gosta. Pare e pense no que essa pessoa falou. Se o seu filho é desobediente, se o seu filho mente, se o seu filho tem um comportamento longe de você, se o seu filho de repente ele está tendo um comportamento que não é para o gênero dele, já te falaram de repente, não tem nada a ver, não tem nada a ver. O caso que eu estou falando tem a ver com isso. Várias pessoas iam falando para a pessoa, você não acha isso aqui estranho, diferente? Isso aqui não está, isso aqui olha, e pensa que falar isso para uma mãe, para um pai é difícil, hein? E alguém, fulano,
Não, não, meu filho, não, de jeito nenhum, não. Aí chega na vida adulta, vem a bomba. E a pessoa, aí ela diz, eu não sei onde eu errei. Nesse caso eu falei, eu não sei tudo, mas nesse ponto eu lembro de pessoas te alertarem sobre isso. E você não dá a mínima. Com seus olhos fechados agora. Pede para o Senhor, o que o Senhor está revelando aqui para você. Não importa aqui o que é para outros aqui, os exemplos, esqueça os exemplos. O que Deus está falando com você hoje? Que Ele está querendo te dar uma outra velocidade para a realização dos seus projetos. Que Ele está te dando aqui uma ferramenta poderosa. Ele está te ensinando a se calar e a ver coisas que há tempo você está esperando aí, mas você mesmo é quem se sabota. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu oro, meu Pai, para que não seja condenação, que não seja um peso para cada pessoa que está aqui, mas que essa palavra seja revelação do Senhor. Porque eu sei, meu Deus, que o Senhor quer, meu Pai, agilizar, o Senhor quer restaurar. O Senhor nos chamou, meu Deus, para esse tempo, meu Pai, intensivo de palavra, de oração, de jejum, de entrega, de crescimento. E eu oro para que o teu povo cresça. Eu oro, meu Deus, para que aqueles que tinham ainda algum tipo de escama nos olhos, que não viam coisas, que não aceitavam, que não percebiam, que não estavam considerando coisas que viam, meu Deus, que o Senhor os ajude a ver, a perceber, meu Deus, e a entenderem, meu Pai, o que até então não tinham entendido. Que o Senhor, meu Deus, os ajude a ver. A minha parte eu fiz. Palavra, pregação, exemplos, o chamado de Paulo aos Coríntios, a atitude de Neemias lá com os homens, as autoridades de Jerusalém. Meu Deus, que sejamos como Neemias, que quem não deve saber, meu Pai, que não ouça da nossa boca, que não veja sequer, meu Pai, nas nossas obras, que veja o resultado quando ele acontecer, que veja, meu Deus, a materialidade das nossas obras quando vier, meu Pai, quando se tornar concreto os nossos sonhos, os nossos projetos. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, a não nos precipitarmos, a não falarmos para quem não deve ouvir. Se o Senhor não quer que seja falado para ninguém, que então não seja falado, que não seja dito. Que o Senhor, meu Deus, nos ajude, que o Senhor faça a obra na nossa vida, que o Senhor, meu Deus, nos ajude a ver, que o Senhor, meu Pai, nos leve a ver aquilo que nós ainda não vimos, que o Senhor nos faça saber, meu Deus, aquilo que nós não sabemos, e que o Senhor nos ajude a calar, meu Pai, onde já falamos, nos decepcionamos, onde perdemos, com quem perdemos, por quem, meu Deus, fomos traídos, enganados, e que de repente nossas emoções tentam, meu Deus, e nos tentam de novo a fazermos-nos, meu Deus, sermos envergonhados. E eu oro pelo livramento do Senhor, com entendimento, dá entendimento a cada um, para que cada um, meu Deus, viva cada livramento que o Senhor quer nos dar. Que cada um viva, Senhor, os livramentos que o Senhor tem. E que, meu Deus, o processo que estava lento, porque, meu Pai, essa pessoa falava desnecessariamente, precipitadamente, que ela se cale. Que seja entre ela e o Senhor. Que o que ela precisa, o Senhor coloque no coração dela. Usa ela, abençoa ela, prepara ela, meu Deus, fortaleça ela, para que ela faça, para que ela realize, para que ela, meu Deus, vá e que ela viva o que o Senhor tem com ela.
eu abençoo a vida de cada um, meu Deus, e eu declaro restauração na vida do teu povo. Eu consagro a pasta de restauração de cada um aqui essa noite. E eu declaro, meu Pai, vitórias na vida do teu povo. Eu concordo, meu Deus, com cada clamor. Eu concordo, Senhor, com cada oração. Eu concordo, meu Deus, com cada declaração poderosa de cada um aqui, meu Deus, que crê e que mais uma vez declara, pede, busca, mais uma vez bate na tua porta para que ela seja aberta. Aqueles, meu Deus, que mais um dia estão assentando mais um tijolo espiritual, mais uma atitude de obediência, mais um ato, meu Deus, de fé, mais um passo, meu Deus, de fé, mais uma reverência para com as coisas espirituais. E eu declaro, meu Pai, realizações, eu declaro restaurações, eu declaro curas, eu declaro corações sendo trocados, eu declaro portas sendo abertas, eu declaro situações sendo definidas, eu declaro que enquanto nós estamos aqui, o Senhor e os anjos do Senhor estejam trabalhando na casa, no trabalho, naquele fórum, naquele, meu Deus, ministério, naquele lugar distante, mas que essa pessoa creu e dá ao Senhor condições do Senhor agir em favor dela. Abençoa cada um, meu Deus, derrama da tua unção, materializa as nossas restaurações que nós temos orado, confiado e apresentado ao Senhor. Eu concordo com cada restauração aqui, e eu ligo cada oração aqui na terra, para que todas sejam ligadas nos céus, em nome de Jesus, amém, amém